Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje com esse diálogo com a minha querida amiga Ada Pellegrini Grover, uma das mais brilhantes juristas do país. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse é Uma Breve Teoria do Poder, é a segunda edição. Você vê a capa, muito obrigada. São as tentações de Muito Santo Antônio, obrigada. para mostrar as tentações que o poder pode provocar. E um livro Poder dedicado à corrompe. sua colega contemporânea de faculdade, a Ruth, a que saiu a Ruth, semana querida. passada. Os seus São poemas sonetos para e Ruth. tal. Mas Que voltando ao amor nosso... infinito, né? 64 anos de namoro e 59 de casados, entende? Mas continuamos nos gostando que beleza, ainda. que beleza. Como dizia, entende, Que beleza. o nosso Guimarães Rosa, Fico continuamos nos muito gostando. feliz, isso é muito raro hoje. Nós estamos falando sobre a nulidade dessa delação premiada em que houve uma imunidade absoluta nos chefes da quadrilha corruptora. E Ada Pellegrini Grover ia tecer essa consideração quando eu interrompi. Exatamente. Nós temos nessa lei, a Lei 12.850, o curso normal, que é a denúncia, que é a delação, que o juiz vai apreciar na sentença, mas tem um artiguinho muito à brasileira que diz que o Ministério Público pode não oferecer denúncia, a não ser que o colaborador seja o líder da organização criminosa. Então, uma vedação expressa, mesmo dessa disposição muito estranha da lei brasileira, que o Ministério Público pode não oferecer denúncia. É a imunidade processual. Acontece que, no caso concreto, era evidente que os irmãos eram os líderes da organização criminosa. Joesley, por exemplo, é também presidente da holding, da JBS, a holding JEF, que é uma holding de importância mundial que controla a Eldorado Brasil e mais dezenas de empresas. E ele era o líder máximo do grupo. Cabia-lhe a última palavra de todas as decisões lícitas e ilícitas. Então, não existia qualquer outro membro nessa organização que estivesse acima dele. Então, como era líder, jamais poderia ganhar a imunidade processual. Isso me conforta muito você dizendo, porque eu tenho dito isto, mas vindo de uma professora de processo penal, porque eu sou um modesto constitucionalista, e você, evidentemente, sabe perfeitamente e é autoridade para falar sobre processo penal, e é exatamente o que você está fazendo no nosso programa. Então, nós temos uma ilegalidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que tem mais. Hoje se exerce um controle jurisdicional também sobre o mérito do ato administrativo. Foi a época que se dizia que o mérito, a conveniência, a oportunidade estava fora do alcance do controle do judiciário. Foi uma época que já passou. A França começou a dizer que o desvio de poder era ilegalidade. E nós temos uma lei na Constituição, que é a Lei da Ação Popular, que diz expressamente que a lesividade pode ser ao patrimônio, à moral administrativa. Moralidade, Então, nós artigo temos, 5º, sem direito à dúvida, ação popular. nós temos, sem dúvida, um controle do judiciário também sobre a moral administrativa. A ilegalidade há, a lesividade há,
a moral administrativa. Então, eu até me pergunto por que até agora nenhum cidadão entrou como ação popular para desconstituir esse ato. Não, há um mandado de segurança, não, ação popular, que eu acho que é feita pelo Ricardo Sayegh, entende? Ele entrou com o mandado pelo seguinte, porque foi um instituto, mas individualmente, ele, porque a ação popular tem que ser um cidadão, muito bom, ele, não sabia. Ricardo Sayegh, Fico muito ele está satisfeito. levando e foi distribuído para o ministro Celso de Mello. Muito bom, fico muito satisfeita. Agora, dizer, como dizem alguns ministros, que o controle do juiz ou do magistrado ou do relator do Supremo sobre a proposta da ação premiada é só formal, é uma enorme bobagem. Tem que haver o controle da legalidade. Claro. Isso está expresso Claro, também na claro. lei. E Então depois, tem que entrar no mérito e os benefícios. agora, vou mais longe. Você vê o seguinte, um outro dado, não só a nulidade de mérito da questão, porque não poderia fazer nunca. Agora, o que eu vou colocar, quando se fala em delação premiada e fala em juiz, se está pressupondo o juiz de primeira instância. Sim, senhor. O Agora, normal é isso. no foro privilegiado, não há juiz, existe colegiado. Por isso é que o foro privilegiado. Foro privilegiado para aquelas Não autoridades. é um juiz único. Não pode ser um juiz único. Basta dizer que o julgamento é sempre. O julgamento de primeira instância é um juiz único. Como é que um ministro poderia homologar e não o colegiado, que é o único responsável pelo foro privilegiado para condenar? Ives, acontece que esse é um vício muito grave que está assolando o Supremo Tribunal Federal. Plenamente de acordo. São decisões Monocrático. unipersonais, monocráticas. Daí vai levar tempo para ir para se houver recurso, para ir para o colegiado, para a turma ou para o pleno. Enquanto isso, o estrago já foi feito. É, exatamente. E é interessante, eu tenho uma grande admiração pelo ministro Fachin, mais do que isso. Nós somos confrades em duas academias, na Academia Brasileira de Letras Jurídicas, quando eu votei nele para entrar, e na Academia Brasileira de Direito Constitucional, cuja sede é em Curitiba. E tenho uma grande admiração. Mas ele já deve ter percebido que, depois de ter homologado, ele mesmo declarou para a imprensa que iria levar ao plenário, a área referenda do plenário, porque deve ter sentido dos colegas dele esta pressão para que seja a matéria decidida pelo plenário. Mas eu também agora, ouvi o grande problema... o controle era só formal, agora, ele se enganou. Exatamente. Agora, o dado é que a de referendo no plenário demorará, como você disse, e esses cidadãos já estão nos Estados Unidos. Já estão nos Estados Unidos. Agora, eu queria também dizer, pisaram na bola, o Ministério Público pisou na bola. Seria crime de prevaricação? Não denunciar? Já que devia denunciar, porque era chefe de quadrilha, aí é difícil. E é porque a omissão de ato de ofício é o elemento objetivo do tipo. Agora, mas o elemento subjetivo é improveito próprio ou, como é que diz a lei? Improveito próprio... ou de terceiros. O sentimento, improveito ou sentimento pessoal. É o elemento subjetivo do tipo. Proveito próprio, certamente não. Sentimento pessoal. Vaidade. Os tribunais são muito cautelosos em reconhecer para o crime de prevaricação a existência desses elementos subjetivos. Então, eu acho que, na verdade, não houve crime de prevaricação, porque
também essa parte subjetiva devia ser dolosa. Mas foi realmente algo que ficou muito feio para o Ministério Público. Agora, eu quero dizer o seguinte, eu não acredito em crime de prevaricação, não acredito em nada, eu acredito que tenha sido mais aquele protagonismo em que o Ministério Público, a essa altura, pensa de que eles são a grande instituição da República e que não percebem que o Ministério Público não é diferente da advocacia. São duas funções essenciais à justiça, e não mais do que isto. Agora, isto trouxe o mal, porque a própria... mas nós demos uma punição, eles terão que devolver 230 milhões. Agora, quem recebeu 8 bilhões do BNDES, devolver 230 milhões, isso não é punição nenhuma, é devolver parte do que se beneficiaram. E o que eles fizeram na Bolsa de Valores? Claro. Não, só isso já compensou. Eu gostaria também acrescentar rapidamente que eu tenho dúvidas sobre a licitude dessa gravação clandestina. Eu também. Eu escrevo sobre interceptações telefônicas e gravações clandestinas desde o meu concurso de professor titular, que foi a tese, e tenho uma tese de que a gravação clandestina não é crime em si mesma, porque você pode enfiar um gravador, eu quero lembrar essa conversa que nós tivemos, não faz mal a ninguém, eu não preciso te avisar, estou gravando a nossa conversa para meu uso próprio. Agora, mas é crime previsto na lei penal a divulgação de segredo. É crime. Então, eu sustento que o resultado da gravação clandestina só pode ser utilizada em defesa do interlocutor, porque aí o direito de defesa é maior do que a intimidade, etc. Mas não para acusar. E eles abriram uma investigação criminal baseada numa gravação clandestina. Aliás, é um elemento muito bom para a defesa, não é? Eu considero que essa sua observação... Mas o Supremo não acha assim. O Supremo acha que gravação clandestina não é ilícito. Embora tenha sido um flagrante preparado, na medida em que ele mesmo disse que mentiu, que blefou quando disse que tinha juízes à sua disposição. Mas não foi flagrante preparado. Ele foi espontaneamente, não foi a ação controlada. Eu digo, quando ele disse que ele foi, na prática, no momento em que ele declarou que ele mentiu para o presidente, para ver se caía o presidente, ele disse, olha, aí não poderia ter feito. Querida Ada, excelente a sua participação no nosso programa, mas é um profundo inimigo o tempo no nosso programa. Infelizmente, estamos encerrando o programa e quero agradecer muito a sua participação. Senhores telespectadores, de um especialista em processo penal, os senhores tiveram agora a certeza absoluta de que não poderia nunca ter havido a imunidade que foi dada pelo Ministério Público a esses que eram chefes de uma organização criminosa e que disseram que tinham corrompido, sem agora poder haver cariação, 1.829 políticos. Pensem, senhores telespectadores. E muito menos poderia haver homologação, porque havia ilegalidade patente. Os senhores têm aí juridicamente a correta posição sobre esses que estão usufruindo do produto de 13 anos de benefícios dos governos anteriores nos seus apartamentos, com seus iates nos Estados Unidos. Isso é justo para o Brasil? Reflitam. Muito obrigado e até o próximo programa.